você que hoje vai dar prosseguimento aos estudos que já realizaram, no Já Estudo Sala de Aula. Vamos dar continuidade àquela matéria sobre energia primária, né? Produção de energia nas usinas. E fiquei de passar para vocês hoje esse conhecimento que é muito importante, que acontece no Brasil e no mundo em geral, né? Não só aqui no nosso país, mas onde é que é produzido mais energia, quais são as usinas mais geradoras de energia, qual aqui agride menos o meio ambiente e assim por diante. Então vamos falar sobre o tema da aula de hoje, né? As usinas produtoras de energia elétrica, produção de energia elétrica, esse é o tema da aula de hoje. Um dos indicadores mais usados pelo efeito de análise do desenvolvimento econômico de uma região ou de um país é, sem dúvida, o nível do consumo de energia elétrica. Interessante isso, né? O nível de consumo de energia elétrica é um dos indicadores mais importantes de análise do desenvolvimento. Ó. Se você não sabia, agora está sabendo. As potências mundiais, entre elas as 8 principais potências mundiais, são responsáveis por mais de 40%. Então, as potências mundiais, as 8 potências mundiais, são responsáveis por mais de 40% da produção de energia elétrica no planeta. E nós sabemos que são mais de 200 países, 200 territórios aí independentes, né? E desses aí, apenas 8, olha só, interessante isso aí, mostra a desigualdade na produção de energia elétrica, hein? E também no consumo. Há 8 potências mundiais que detêm mais de 40% da produção. Essa produtividade de energia, queridos alunos e prezadas alunas, são geradas em usinas. Então vamos falar de 3 tipos de usinas. A primeira usina que iremos abordar aqui é a termoelétrica. A usina termoelétrica ela utiliza os combustíveis fósseis. Nós já tivemos uma aula aqui sobre combustíveis fósseis na economia geográfica aqui, primária. Vocês depois dão uma revisada lá, curte de novo, né? Faça de novo um estudo, se você esqueceu algum detalhe. Mas podemos citar aqui que as usinas termoelétricas usam os combustíveis fósseis para gerar energia. Entre esses produtos de fonte de energia, para a usina termoelétrica é o carvão mineral. O petróleo, também o gás natural. Temos uma aula só sobre gás natural. Interessante vocês. Se não lembram, podem relembrar, assistir de novo. É muito bom. Vai ocupando aí o tempo, a mente de vocês. Principalmente agora nessa pandemia, né? Porque depois da pandemia, né? Aí a gente vai ter mais atividades ainda para realizar. A segunda usina é a termonuclear. A termonuclear, ela utiliza uma fonte de energia primária de minérios. A exemplo do urânio. O urânio, como todos nós sabemos, é um minério, né, de fonte nuclear. Então, por isso que as usinas termonuclear utilizam o urânio para a produção de energia. E a terceira usina que iremos tratar aqui na aula de hoje é a hidrelétrica, usina hidrelétrica, ou também chamada como hidroelétrica. Por ser hidroelétrica, já sabemos que vem da fonte de água, né? O funcionamento dela, uma usina hidrelétrica, é por conta de uma água corrente de um curso fluvial dos rios, dos grandes rios, realmente. Isso é muito pouco, então eu tratei de passar aqui para vocês um pouco mais de cada usina. Então vamos falar um pouquinho da usina termoelétrica. Então quais são as informações que eu separei aqui para passar para vocês? É claro que vocês podem pesquisar aí, e se tratando de pesquisa, semana que vem iremos produzir mais aqui uma aula apenas de exercícios sobre energia.
Então, vocês vão receber uma notificação. Se você ainda não colocou o sininho de notificação para ativar, ative-o. Porque se você não ativa o sininho, você não vai receber notificação nenhuma do gesto de sala de aula. Porque o YouTube não insere essa notificação se ele não tiver ativado. As usinas termoelétricas produzem energia elétrica por meio do uso de um sistema de turbinas. Essas turbinas são as principais geradoras de energia elétricas, mas não de uma usina hidrelétrica, não de uma usina termonuclear, mas da usina termoelétrica. Então elas são movidas por vapor de água. Interessante, né? As usinas termoelétricas produzem ou geram energia através de um sistema de turbinas que são movidas pelo vapor de água. Esse vapor de água é produzido em caldeiras por meio da queima de carvão. Esse carvão não é o carvão de churrasco, pelo amor de Deus. Não pense que o carvão que você utiliza para fazer churrasco produz ou gera energia. Não é esse tipo de carvão que a gente está passando para você. É um carvão totalmente diferente. É um carvão mineral. Carvão que é se usado para fazer churrasco, para queimar carne vermelha ou branca, né? É carvão vegetal. Então é totalmente diferente do carvão mineral. Nos dias atuais, esse tipo de usina é a que predomina no mundo. O que significa dizer para vocês aqui que elas são o quê? Vou dar uma olhadinha aqui, ó, para não passar a informação errada. Elas são responsáveis pela maior parte da origem de energia elétrica consumida no mundo. Notaram? Agora vamos falar um pouquinho sobre o segundo tipo de usina que citamos, que é a usina termonuclear. Então a usina termonuclear, ela parece muito com a usina que acabamos de analisar, que foram as usinas termoelétricas. A diferença entre as duas é que a usina termoelétrica ela é produzida por queimas de combustível fóssil, como a gente viu, gás natural, carvão mineral e também pelo petróleo. Já a termonuclear, não, ela é obtida através de reações de minérios como o urânio, que já citamos. E essa usina termonuclear, ela só produz reações ou fissões nucleares através da produção de uma câmara blindada contra a radiação, denominada reator nuclear. Entre as vantagens das usinas nucleares em uma relação das outras é que as usinas nucleares produzem energia elétrica sem afetar bastante o meio ambiente. Então não agride muito o meio ambiente. É claro que é necessário ter uma deposição do lixo radioativo. Essa deposição é feita através de um processo legal com o governo, com instituições de leis jurídicos para não agredir o meio ambiente. Então, ela é uma usina que agride menos o meio ambiente. Claro, depositando o lixo radioativo em lugares seguros, porque se depositar esse lixo... Ah, professor, mas pode acontecer um acidente. Realmente, já aconteceu vários acidentes, como o caso de Chernobyl, né, como o caso de reações radiativas aqui no próprio Brasil, em Goiás e em outros lugares, foi encontrado material radioativo. E aí pode causar um grande dano a toda a sociedade. Agora vamos falar do terceiro e último usina citada aqui, as mais usadas, né? As usinas mais usadas para a produção de energia. E isso ainda é uma geografia econômica primária. As usinas hidrelétricas, vamos lá. Entre os países que apresentam uma participação relativa, por assim dizer, elevada dessa fonte geradora de energia elétrica, estão aqueles países que possuem
um grande potencial hidráulico em seu território. Por exemplo, o mapa do Brasil que está atrás de mim, né? Nós temos aqui um mapa político do Brasil e temos também um mapa de conservação das terras brasileiras. Então, tem um mapa, se você perceber, de usinas hidrelétricas do Brasil. Então, vai constar de usinas hidrelétricas que produzem energia para o Brasil e usinas hidrelétricas no Brasil que produzem energia para outros países sul-americanos. O que isso acontece? O Brasil é um país continental. É um país que tem um grande território. E também é o país que mais possui rios. E nesse país, a riqueza hídrica é tão grande que produz energia elétrica tanto para nós aqui quanto para uma população de outro país. Por exemplo, a usina hidrelétrica de Iguaçu exige uma produção de energia hidráulica, né, potencialmente grande, que atende até necessidade de países vizinhos, como o Paraguai, por exemplo. Na América, em toda a extensão territorial do continente americano, tanto norte quanto América Central e Sul, os países que mais desenvolvem ou produzem energia elétrica provinda da fonte primária, que é a água corrente do curso fluvial, são os Estados Unidos, o Canadá e o Brasil. Já na Europa, no continente europeu, podemos citar aqui a Noruega, a Suécia, a França e a Rússia. E na Ásia, temos a China e a Índia, que também possuem grandes usinas hidrelétricas. A China, principalmente, hoje tem as maiores usinas hidrelétricas que geram uma potência de energia maior do que qualquer outras nações. Aqui no Brasil, a maior parte da produção de energia elétrica é realizada em suas usinas hidrelétricas. Ah, professor, tem outros tipos de usinas no Brasil, como as que o senhor já citou? Tem. No Rio de Janeiro tem 2 usinas termonucleares, está se formando a terceira, mas ainda é pouco o tamanho do Brasil. Temos também parques eólicos e a usina hidrelétricas, e também tem bastante, está começando, né, um consumo maior de usina limpa, né, que a pessoa pode comprar placas e instalar na sua própria casa. Está se falando aqui de placas para produção de energia solar. O Brasil tem um grande potencial também de investimento nesse tipo de energia mais limpa, uma energia que gasta menos, né? Se gasta menos dinheiro e tem um retorno maior que a energia solar. O Brasil é um país tropical que o sol está presente quase todo ano, principalmente nos estados da região Nordeste, no Rio de Janeiro, Sudeste. Então temos muita a se usar aí com respeito à energia solar. Ainda estamos engatinhando, posso dizer assim, nesse aspecto aqui. Muito bem, gente. Então esse foi a aula sobre energias elétricas, né? Quais são as usinas, vocês viram aí muito bem. Na próxima aula sobre geografia econômica primária, então iremos propor questões para vocês estudarem, tá certo? E aí entraremos para a geografia econômica secundária, que também é muito importante para o estudo de todos nós. Compartilhe, dê seu like. Se você ainda não se inscreveu, se você conhece pessoas que ainda não se inscreveu, compartilhe com elas o nosso canal. Estamos aqui a serviço e à disposição de todos. Fiquem com Deus, um forte abraço.